O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de São João que nós escutamos nesta manhã, nesta tarde aqui de segunda-feira, no Santuário do Pai das Misericórdias, constantemente Jesus, ele se depara e entra em confronto, vamos usar essa palavra, em confronto com dois grupos. Então, o primeiro grupo é aquele grupo dos que não creem em Jesus e diante dele sempre estão o instigando para pegá-lo em sua própria palavra. E tem o segundo grupo, que é o grupo dos que creem por causa dos sinais, por exemplo, a multiplicação dos pães e tantos outros. Eles escutaram e eles vão atrás de Jesus por conta destes sinais. Um terceiro grupo é aquele grupo dos que têm uma fé genuína e eles creem por causa disso. Eles creem em Jesus por conta de Jesus mesmo, por conta de uma experiência genuína, por conta de uma experiência verdadeira. Mas no texto que nós escutamos hoje, tem um quarto grupo. No versículo 26, diz o seguinte: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Então Jesus parece estar preocupado com aqueles que estão num ponto intermediário aqui. É entre os que creem, porque ele diz: estais me procurando, e também os que creem por causa dos sinais. Então tem um grupo intermediário, que é um quarto grupo. Este quarto grupo é o grupo dos que não se decidem. Teriam tudo para se decidir, mas não se decidem. Tem ali algo da fé verdadeira, mas eles ficam entre aquela experiência de apenas crer por conta dos sinais, ou não avança ainda para águas mais profundas. Então nós, talvez, na nossa vida cotidiana, nos identifiquemos com este grupo aqui, em alguns momentos. Não nos decidimos e não damos passos. É um grupo que não sabe o que quer em relação à fé, em relação à mudança de vida e conversão, mas porque são beneficiados por realidades que Jesus até nos concede, param nelas. Uma realidade, por exemplo, aqui no Evangelho de João, Jesus realiza muitos sinais. Podemos pensar, a cura de uma doença é uma coisa boa?
que Jesus nos conceda, mas esse grupo pode parar na busca apenas da cura da doença física, da doença aqui neste mundo, quando a verdadeira cura, a cura principal, é a cura da alma, é a cura para a vida eterna. Então nós podemos e devemos até ser curados neste mundo, mas o foco principal não é esse. É parar no sinal, é parar na graça que Jesus pode conceder e esquecer de se avançar até uma experiência verdadeira com Jesus mesmo. Alguns aqui deste evangelho de hoje, Jesus chamou a atenção dizendo: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Então muitos estavam procurando Jesus como uma espécie de padeiro mágico, que pega lá 5 pãezinhos e lança a mão em cima e produz muito. Então as pessoas estavam atrás de pão. Vamos atrás daquele que nos dá pão, daquele que produz uma padaria viva. Então, logicamente, é parar nos sinais e não caminhar na profundidade do relacionamento com Jesus. Vós me procurais porque eu vos dei pão e vocês ficaram saciados. Pararam nos sinais. Mas essa não é a palavra, nem o sentido profundo que Jesus quer nos passar nesta Eucaristia. Então nós devemos nos perguntar, irmãos e irmãs, no que está baseado o meu desejo de permanecer com Jesus. Será que eu quero permanecer com Jesus para ganhar coisas, quando o próprio Jesus diz que quem renuncia e quem perder a sua vida, de fato, neste mundo, por amor a Ele, é este que encontra a vida verdadeira. Se o sentido verdadeiro é a renúncia para se encontrar com Jesus, por que nós estamos parando apenas na experiência de ganhar coisas para mim, neste mundo apenas? É aguardar algo neste mundo, mas sobretudo no mundo que há de vir, por amor a Jesus e ao Evangelho, diz os textos dos sinóticos e também no Evangelho de São João. Quem perde sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho, a encontra verdadeiramente, encontra a vida verdadeira. E na primeira leitura nós temos um exemplo de alguém que viveu como do quarto grupo aqui, os que têm a fé genuína e verdadeira, e não os que não se decidem, que seria o quarto grupo, que é Santo Estevão. Temos um exemplo de fé genuína, porque é uma fé que vai até as últimas consequências do que pode ser e do que pode ser feito por amor a Deus. Então ele oferece, ele perde a própria vida neste mundo, porque tem consciência que a vida que o espera é bem maior e bem mais significativa do que todas as realidades deste mundo. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E, claro, futuramente também testemunhou, aí isso é o martírio, né? Com a própria vida se entregou ao Senhor. E nós te pedimos, Senhor, nesta tarde, a graça de uma fé genuína, uma fé que nos movimente para vós, que nos mova para a oração, que nos mova para o sentido verdadeiro da renúncia, que é oferta. Nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença e não queremos parar apenas nos sinais, seguir a Ti por conveniência, porque eu tenho ganhos, porque eu tenho retorno, mas pela experiência de permanecer na Sua presença, pela experiência de escutar a Sua voz, pela experiência de poder me relacionar contigo. E essa é a experiência da oração. A oração é amizade com Deus, a oração é relacionamento com Deus. Quando não é isso, é apenas uma realidade mecânica. Mas na graça do Teu Espírito, Senhor, que vem sobre nós, nós podemos e somos movidos a dar passos para termos uma fé verdadeira, uma fé genuína,
que transforme a nossa vida para sempre. Assim seja.